Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o dia foi de caos em São Paulo por causa da paralisação dos funcionários do metrô, CPTM e da Sabesp, que é a empresa de saneamento básico de São Paulo. Os grevistas protestaram contra os planos de privatização do governo estadual envolvendo essas empresas. O governador Tarcísio de Freitas disse que privatização não é motivo para a paralisação e que a greve no metrô é política. Em Brasília, o Senado decidiu adiar a votação da mini-reforma eleitoral e, com isso, as regras que estavam em discussão não vão entrar em vigor nas próximas eleições municipais, em outubro de 2024. E no noticiário internacional, lá nos Estados Unidos, em uma decisão histórica, o deputado republicano Kevin McCarthy foi tirado do cargo de presidente da Câmara dos Representantes. Isso aconteceu após uma ação que foi movida por integrantes do próprio partido. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta terça-feira, dia 3 de outubro de 2023. Eu começo esse episódio retomando para você um assunto que o Gabriel Freitas contou para você na edição da manhã do Panorama CBN de hoje, que é em relação à greve de funcionários do metrô, também da CPTM, que é o trem aqui de São Paulo, e funcionários da Sabesp, que é a empresa de saneamento básico do estado de São Paulo. Enquanto eu gravo este podcast no início da noite de hoje, os grevistas ainda estão fazendo esta paralisação contra os planos de privatização do governo estadual envolvendo essas empresas. Por causa disso, milhões de passageiros da cidade de São Paulo e também das regiões próximas à capital paulista estão sem transporte público e estão com dificuldades para voltar para casa. Essa greve começou na madrugada e o caos seguiu durante todo o dia. Mesmo com o ônibus funcionando normalmente, teve muito trânsito na cidade de São Paulo. Apenas as linhas de metrô e CPTM, que são administradas pela iniciativa privada, funcionaram parcialmente. Eu digo parcialmente porque, pela ironia do destino ou não, a linha 9 Esmeralda, que é um trem que passa perto da Marginal Pinheiros, ficou paralisada à tarde por causa de problemas. E essa linha, ela é privatizada e pelo menos uma vez por semana tem problemas. Então não foi um erro pontual, é um erro que acontece todos os dias. Inicialmente, a paralisação vai durar 24 horas, mas as negociações estão rolando entre os grevistas e o governo de São Paulo, então eu recomendo muito que você ouça a programação da CBN ao vivo por meio do nosso site, aplicativo, também pelo radinho, Globoplay, YouTube, para você ficar bem informado sobre o que está funcionando ou não, combinado? Mas eu vou trazer aqui para você agora, de forma geral, o que os grevistas e o que o governo de São Paulo disseram durante todo o dia, porque foi uma verdadeira queda de braço, porque diferentemente de outras greves, o reajuste salarial não foi o principal motivo da paralisação. Como eu contei para você, os funcionários do metrô, CPTM e Sabesp entraram em greve por causa do plano do governador Tarcísio de Freitas de conceder as linhas do metrô e da CPTM à iniciativa privada. Ele também tem planos de privatizar a Sabesp, que é uma empresa pública de água e esgoto de São Paulo. Essas são promessas de campanha do governador e esses processos ainda estão em fase de estudo. Hoje, durante o dia, o governador de São Paulo disse que privatização não é motivo para paralisação e destacou que a greve no metrô e na CPTM é política, ilegal e abusiva. Ele disse que os trabalhadores estão desrespeitando a população e a justiça. A justiça tinha decretado o funcionamento das linhas, 100% do efetivo nos horários de pico, de 6 a 9 da manhã, 80% nos horários que não são de pico, e a justiça foi ignorada. Ou seja, essa turma não está respeitando sequer o judiciário. Eles não estão respeitando o poder judiciário, não estão respeitando o cidadão. E quem não respeita o cidadão, não respeita o judiciário, vai respeitar quem?
O Tribunal Regional do Trabalho tinha determinado o funcionamento de 100% dos serviços do metrô no horário de pico e 80% nos demais horários, sob a pena de aplicação de multa ao Sindicato dos Metroviários. Mas não foi isso que aconteceu. As frotas ficaram totalmente paralisadas. Em entrevista à CBN, a presidente do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, Camila Lisboa, disse que a categoria tentou realizar a greve com as catracas abertas, mas foi impedida pela Justiça. Ela também rebateu as críticas do governador Tarcísio de Freitas e disse que o governador se comporta como um executivo de uma empresa que defende os interesses das concessionárias de linha de trem e metrô em São Paulo. Não, eu acho que egoísta é o governador que não está pensando na população, que está pegando a linha 8 e 9 da Via Mobilidade todos os dias e está chegando atrasada todos os dias no serviço. Às vezes o trem para, eles têm que andar no trilho, trem andando com porta aberta, descarrilamento. Eu senti nessa live, nessa coletiva do governador, que ele estava parecendo mais um CEO das linhas privadas, das empresas privadas de transporte sobre trilhos, do que um governador que tem que se preocupar com o transporte público. Na parte econômica dessa história, a greve no metrô e na CPTM deve causar um prejuízo de 55 milhões de reais ao comércio da região metropolitana da capital paulista, porque tudo ficou parado hoje. A estimativa é do economista da Associação Comercial de São Paulo, Ulisses Ruiz de Gamboa. Em entrevista à CBN, ele disse que a perda não vai ser recuperada num curto prazo. Guardando as proporções, né, é um pouco a situação que ocorreu na pandemia. Quando você presta um serviço e a venda no final é um serviço, a pessoa não vai no dia seguinte comprar 2 vezes, né? Quer dizer, aquela venda não se realizou, então a recuperação é mais lenta. Vamos imaginar que no dia seguinte tudo volte à normalidade e as vendas cheguem perto dessa estimativa de 55, mas dificilmente as vendas vão dobrar para o comerciante poder recuperar o que perdeu hoje. Mudando completamente de assunto, em Brasília, eu vou levar você lá para o Congresso, porque hoje teve um bate-cabeça envolvendo o Supremo Tribunal Federal e a CPMI dos ataques golpistas. E a história é a seguinte: o ministro do Supremo, Nunes Marques, suspendeu a quebra dos sigilos fiscal, bancário, telefônico e telemático do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. Esse pedido foi feito pelos integrantes da CPMI dos ataques golpistas, que investiga os atos que aconteceram no dia 8 de janeiro. O ex-diretor da PRF está preso desde agosto por suspeita de interferir nas eleições do ano passado. Como, por exemplo, ele, como chefe da PRF, autorizou operações da PRF em estradas no segundo turno das eleições em cidades de redutos eleitorais do PT. E na decisão, o ministro Nunes Marques justificou que existem informações solicitadas que, se fornecidas, vão representar um risco de violação da privacidade de Silvinei Vasquez e também de outras pessoas que nem sequer são investigadas. Não é a primeira vez que o ministro toma decisões que afetam diretamente os trabalhos dos parlamentares. Até por isso que os integrantes da CPMI dos ataques golpistas criticaram essa decisão do ministro do STF. Durante a sessão da comissão, o presidente da CPMI, o deputado Arthur Maia, anunciou que vai pedir à advocacia do Senado para recorrer dessa decisão. Já a senadora Elisiane Gama, que é relatora da CPMI, pediu que a decisão de Nunes Marques fosse submetida ao plenário do Supremo, ou seja, que todos os ministros do STF analisem esse tema para tomar uma decisão final sobre este assunto. Ela também disse que a decisão do Judiciário impede o andamento dos trabalhos do Poder Legislativo e fere o instrumento de investigação do Parlamento. Se for repetida por outros parlamentares, ela acaba com esse instrumento legislativo, que é uma comissão parlamentar de inquérito. Veja, a decisão impede que esta comissão, ao final dos trabalhos, não use absolutamente nada referente ao ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. Não é um recorte de alguma decisão, não é questionar alguma coisa que estivesse fora do escopo da CPMI. Ela anula por completo todo um processo de investigação que nós levamos aqui mês a fio.
E a CPMI dos ataques golpistas caminha para o seu final depois de 3 meses. E tudo indica que os parlamentares não vão conseguir ouvir o general Braga Neto, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. E também eles não vão conseguir ouvir comandantes militares que foram citados na delação premiada do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Relembrando para você rapidamente essa história, ele disse que houve uma reunião de Bolsonaro após o segundo turno com a cúpula das Forças Armadas para debater um documento de golpe de Estado. O pedido para ouvir Braga Neto já foi até aprovado, mas os comandantes militares precisam ter os nomes analisados pela comissão. E o problema é que não há um acordo para votação de novos pedidos de depoimentos. E na agenda da CPMI, oficialmente, só tem apenas mais um depoimento que está marcado para essa quinta-feira, que é de um policial militar que foi atacado por golpistas no dia 8 de janeiro. Depois disso, não há novos convocados até o fim dos trabalhos. Inclusive, os parlamentares já fecharam um acordo hoje em que concordaram que o relatório final dessa CPMI vai ser apresentado no dia 17 de outubro. O relatório deve apontar os culpados pelos atos golpistas. Aproveitando que eu estou falando do Congresso, hoje o Senado decidiu adiar a votação da mini-reforma eleitoral. E com isso, as regras que estavam em discussão não vão entrar em vigor nas próximas eleições municipais em outubro de 2024. Isso porque não vai ter um tempo hábil para isso. Lembro você que a mini-reforma eleitoral ela foi aprovada a toque de caixa pelos deputados e alivia as punições a políticos e também veta candidaturas coletivas. Isso é só um resumo do que está no projeto. Tem outras coisas importantes também. Depois disso, a mini-reforma ela foi para o Senado e lá os senadores precisariam votar esse projeto com essas mudanças que enfraquecem as regras eleitorais até essa sexta-feira, para ela começar a valer já nas próximas eleições municipais do ano que vem. Mas o Senado botou um freio aí nesse projeto polêmico. A decisão foi anunciada hoje pelo senador Marcelo Castro. Ele disse em uma rede social que o Senado preferiu se dedicar com mais profundidade ao Código Eleitoral, que é um tema que está sendo discutido em paralelo e está sendo relatado por ele. O objetivo, segundo o senador, é fazer uma reforma eleitoral mais ampla e consistente. Só para te situar, a mini-reforma eleitoral que foi aprovada pela Câmara e que está agora parada no Senado é dividida em 2 projetos. Um que altera as regras da lei da ficha limpa e outro que muda regras gerais das eleições e de partidos. A PEC da anistia, que está em discussão na Câmara, também é outra que está no meio disso tudo e prevê anistiar partidos políticos por não terem cumprido cotas de candidaturas de negros e de mulheres nas eleições. Essa proposta, ela também estabelece novas regras para essas candidaturas. Então, além dessa mini-reforma, parte das mudanças discutidas pelo Congresso na chamada da PEC da anistia também vão ficar de fora das eleições de 2024 por falta de tempo para analisá-las lá no Senado. E tem mais Senado por aqui. Hoje a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou um projeto de lei que impede sindicatos de fixarem em Assembleia contribuições obrigatórias para todos os trabalhadores da categoria. Segundo o texto que foi aprovado hoje, cada pessoa deve autorizar a cobrança para que ela seja efetivada. Só que essa proposta ela ainda precisa ser analisada em outra comissão lá do Senado antes de ir para a Câmara e aí sim começar a valer de fato. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. Com uma das maiores incidências de sol do planeta, o Brasil vive um crescimento significativo do uso da energia produzida através do sol. A potência instalada desta fonte limpa, renovável e acessível vem praticamente dobrando no país, ano após ano. E esse aumento tem se dado especialmente pelos investimentos dos consumidores em geração própria nos telhados, fachadas e pequenos terrenos, assim como por uma participação cada vez maior das grandes usinas solares na matriz
matriz elétrica nacional. Dessa forma, a energia solar tem se consolidado como uma solução importante para a redução de custos na conta de luz e de baixo impacto para o meio ambiente. E o Banco BV, que é um dos maiores bancos privados do Brasil, oferece financiamento para a instalação de painéis solares para sua casa e sua empresa, sujeitos à análise. Saiba mais e tire as suas dúvidas acessando o site bv.com.br ou siga também o banco nas redes sociais no @BancoBV. Voltando ao noticiário, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, disse hoje que vai ao Amazonas amanhã a pedido do presidente Lula. Alckmin vai viajar para Manaus com uma comitiva de ministros para avaliar as consequências econômicas e também sociais que a região enfrenta por causa de uma seca histórica que deixou pelo menos 23 cidades em estado de emergência. O governador do Amazonas, Wilson Lima, decretou situação de emergência no estado na sexta e dos 62 municípios amazonenses, apenas 2 não sentem os efeitos dessa seca extrema. A seca afeta 200 mil pessoas e tem provocado deslizamentos de terra, morte de animais e o esvaziamento de rios. Falei para você agora sobre morte de animais e a situação é bem crítica. Mais de 120 botos cor-de-rosa e tucuxis cinzas morreram no lago Tefé, no Amazonas, desde a semana passada, durante essa seca que atinge o sul da Amazônia. Uma força-tarefa de cientistas, agentes ambientais do ICMBio e voluntários se esforçam para salvar os animais sobreviventes e descobrir qual é a causa da mortalidade. Uma das hipóteses é que os animais tenham ficado desorientados pelo calor extremo e também pelo barulho na agitação do grande fluxo de embarcações no rio. E para fechar, aproveitando que eu estou falando aqui da região norte do país, hoje teve uma atualização importante sobre o caso da morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Eles foram assassinados no ano passado no Vale do Javari, no Amazonas. Hoje, a Justiça Federal decidiu levar Amarildo da Costa Oliveira, o Pelado, e outros 2 réus a júri popular por esses assassinatos. A defesa dos réus diz que vai recorrer dessa decisão. O trio responde por duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Eles estão presos em presídios no Paraná e no Mato Grosso. A Justiça ainda não marcou a data do júri popular. Na economia, eu trago uma informação que pode impactar as contas públicas do Rio de Janeiro e também do país de maneira geral, porque o governador do Rio, Cláudio Castro, disse hoje que pediu ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a renegociação do acordo firmado pelo Estado dentro do regime de recuperação fiscal para não ter que pagar 8 bilhões de reais ao governo federal no ano que vem. Resumindo para você, o regime de recuperação fiscal permite ao Estado flexibilizar o pagamento de uma dívida bilionária com o governo federal. O contrato assinado prevê que as parcelas aumentem até o término do acordo em 2031. E ao todo, o Rio de Janeiro deve ao governo federal, em 2022, 148,1 bilhões de reais. O governador do Rio disse hoje que 3 bilhões de reais que estão previstos para serem pagos neste ano vão ser honrados, mas para o governador é inviável pagar ano que vem 8 bilhões de reais que estão previstos. Cláudio Castro disse que se o governo federal não fizer essa renegociação, pode haver fome no Estado e atraso de salário dos servidores públicos. Ele disse que o ministro da Fazenda demonstrou estar muito sensível a esse problema do Rio de Janeiro e avaliou que a conversa foi positiva. Cláudio Castro também disse que espera novas rodadas de negociação para que haja um rearranjo ainda neste ano dessa parcela, de modo que o Estado possa planejar os pagamentos para 2024. E para fechar aqui o nosso giro econômico de hoje, eu vou contar para você como foi o fechamento do mercado financeiro hoje. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje com uma super baixa de 1,53% aos 113.300 pontos. No mercado de câmbio, teve um fato histórico. O dólar comercial fechou o dia com uma super alta de 1,73% e ficou cotado a R$ 5,154,
que é o maior valor em 6 meses. Já o euro também fechou com uma super alta de 1,63%, cotado a R$ 5,398. No noticiário internacional, saiu hoje o Prêmio Nobel de Física 2023 e ele foi concedido a 2 franceses e um húngaro que criaram ferramentas para estudar o comportamento de elétrons com pulsos de luz numa escala de tempo minúscula. Anne Lhuillier, Pierre Agostin e Ferenc Krauss vão dividir em 3 partes o prêmio de 11 milhões de coroas suecas, cerca de $992 mil. Nas pesquisas, eles descobriram maneiras de investigar os processos rápidos que antes eram impossíveis de acompanhar. No mundo dos elétrons, dando uma de professora de física, as mudanças ocorrem em alguns décimos, o que é chamado de ato segundo. E os ganhadores do Prêmio Nobel de Física conseguiram produzir pulsos de luz tão curtos que podem ser medidos em atos segundos. Assim, esses pulsos de luz puderam fornecer imagens de processos dentro de átomos e moléculas, permitindo que a humanidade conhecesse processos que antes seriam impossíveis de acompanhar pela rapidez. Por enquanto, essa ciência trata da compreensão do universo e não de aplicações práticas, mas a esperança é que eventualmente contribua para ajudar no diagnóstico de doenças. Um fato também muito importante que eu preciso deixar registrado é que a cientista Anne Lhuillier é a 5ª cientista mulher a ganhar um Nobel de Física na história. Ainda no noticiário internacional, eu vou levar você lá para os Estados Unidos, porque em uma votação histórica, o deputado republicano Kevin McCarthy foi tirado do cargo de presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Isso aconteceu hoje após uma ação movida por integrantes do próprio Partido Republicano. Essa foi a 2ª vez na história que aconteceu isso, mas é algo que não acontecia há mais de um século lá nos Estados Unidos. Com 216 votos sim, sendo 8 votos de seu próprio partido contra 210 votos não, McCarthy deixa o cargo vago após uma série de embates com a ala mais extremista do partido de direita. A gota d'água veio no último sábado, após ele ajudar a aprovar uma medida bipartidária, ou seja, do Partido Democrata e Republicano, uma medida provisória de financiamento apoiada pela Casa Branca para evitar uma paralisia do governo, chamado de shutdown. Esse fato desencadeou a fúria da ala ultraconservadora do Partido Republicano, que tem como um dos representantes Donald Trump. A resposta dos extremistas do partido veio agora, 2 dias depois, com uma moção para deixar vago o cargo de presidente da Câmara, que foi apresentada ontem pelo deputado republicano Matt Gaetz, da Flórida. Agora, sem um presidente, a Câmara dos Representantes, que é tipo a Câmara dos Deputados aqui do Brasil, fica paralisada até que um sucessor seja escolhido. E isso promete provocar uma outra eleição potencialmente ainda mais confusa, como a que aconteceu em janeiro, que elegeu McCarthy e que se estendeu por históricas 15 sessões. E acontece também em um momento em que um Congresso tem pouco mais de 40 dias para evitar outra possível paralisação dos serviços essenciais do governo de Joe Biden. Provavelmente você deve conhecer essa música, né? Não tem como, do seriado mexicano Chaves. E eu não resolvi falar do Chaves aqui do nada, não. Tem um motivo. Tenho certeza que você conhece o personagem Kiko, né? Então, ele está protagonizando uma polêmica campanha dos Estados Unidos no México contra a imigração ilegal. Na verdade, né, não é o Kiko, é o ator Carlos Villagrán que fez o papel de Kiko na série mexicana e ele foi contratado pelo governo dos Estados Unidos e voltou aí esse personagem icônico em um vídeo divulgado pela embaixada do país no México.
Nele, o Kiko pede a seus compatriotas que não tentem entrar nos Estados Unidos de forma ilegal, em uma tentativa aí dos Estados Unidos de diminuir os altos índices de entrada de imigrantes pela fronteira do México, que vem batendo recordes. Para você ter uma ideia, 10 mil pessoas chegaram por dia à fronteira entre os Estados Unidos e o México só na semana passada. E a prisão de imigrantes na fronteira bateu recorde em agosto, com 91 mil casos, que é o maior número de detidos desde maio de 2019. E eu separei, é claro, né, o trecho do Kiko fazendo essa campanha que é bem polêmica. Muy importante que decirles, no crucen la frontera de los Estados Unidos porque puede estar en peligro tu papá, tu mamá, tu tío, el perro, el gato, el perico, todo mundo. Mejor, cruza legal, si me simpatizas. ¡Chao! Resumindo para você, o Kiko disse: calem-se, calem-se, vocês me deixam loucos, e disse também para as pessoas não cruzarem a fronteira dos Estados Unidos e que a melhor forma de cruzar a fronteira é de forma legal. Essa mensagem, ela foi muito criticada pelos mexicanos. Pelas redes sociais, muitos chamaram Villagrán de insensível às crises econômicas e políticas que vivem muitos mexicanos e também outros latino-americanos que tentam entrar nos Estados Unidos pelo México. Usuários das redes sociais também acusaram Carlos Villagrán, que atualmente tem 79 anos, de entrar literalmente no personagem. Porque lá no seriado Chaves, o Kiko é um menino rico da vila que sempre ficou alheio aos problemas das crianças pobres, como Chaves, que vive dentro de um barril. O ator Carlos Villagrán ainda não se pronunciou sobre as críticas que ele tem recebido nas redes sociais. Que bonita sua roupa, que roupinha muito louca, era tudo remendado. E é com a música Que Bonita Sua Roupa do seriado Chaves que eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e a sonorização é do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, no Insta, só procurar por @JulianaDeprado, e tem também um e-mail que é o juliana.prado@cbn.com.br. Já adianto que estou aqui no meu radar com algumas mensagens de alguns ouvintes que eu preciso ler, mas hoje, como você percebeu, teve muita notícia e eu quero separar um tempinho especial aqui para ler as mensagens aqui com calma. Mas, ao longo da semana, eu leio, combinado? Não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com o querido Gabriel Freitas. Beijos pra você e até mais! Que ela é azul, brilhante, e que tão chata como ela não há ninguém. Que bonita sua roupa, que roupinha muito louca, nela é tudo revelado. Não vale nem um centavo.